No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Este é o tema da Semana Nacional do Trânsito, que começou no dia 18 e vai até este sábado, dia 25 de setembro. E nós sabemos que os acidentes no trânsito ainda são as principais causas de morte no Brasil e no mundo, apesar de todas as campanhas e ações realizadas de conscientização. Mas também podemos pensar que sem essas campanhas e ações, a situação poderia ser ainda pior. Este é o tema de hoje do nosso programa Democracia, aqui pela TV Assembleia. E nós vamos apresentar os nossos convidados com quem vamos debater a partir de agora. São eles, a Carla Badaraco Guglielmi, ela que é diretora da Escola Pública de Trânsito do Detran, aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença, Carla. Também está com a gente o Celso Alves Mariano, engenheiro especialista multidisciplinar em trânsito, falando do Paraná, não é, Celso? Curitiba. De Curitiba. Cidade modelo, né, como se fala. E o Diego Marques, coordenador de Educação para a Mobilidade da EPTC. Muito obrigado, Diego, pela tua presença. A EPTC que está aí com a gente, convivendo com essa questão, né, com esses desafios todos, desde 98, pelo que a minha rápida pesquisa. É isso, né? Já faz um bom tempo, mesmo. né? Já faz um bom tempo. Eu tô desde 99 na empresa aí, já Olha tenho uma só. caminhada. Uma trajetória boa. Bom, isso é importante, essa experiência, para esse tema que nós vamos abordar, porque quando se fala em trânsito, em Semana Nacional do Trânsito, se fala em campanhas, ações de conscientização, educação para o trânsito, mas também, claro, levando em conta o número de acidentes. Isso é uma questão recorrente, mas neste caso agora, onde estamos vivendo ainda na pandemia, nessa tragédia que abalou o mundo, eu queria saber de vocês, começando pela Carla, né, falando do Detran, se houve, com a diminuição da circulação de pessoas, pelo menos nesse período mais grave, mais crítico desta crise, se houve uma diminuição de acidentes, porque as pessoas ficaram mais tempo em casa, ou como é que isso está acontecendo agora, já que está havendo uma retomada, Carla? Olá, né, Antônio, audiência do Democracia, os meus colegas aqui, Celso e Diego. Mais um ano que estamos aqui conversando na Semana Nacional de Trânsito, né? Essa semana que é prevista pelo Código de Trânsito e acontece do dia 18 até o dia 25. Esse ano, em especial, o nosso tema, que ele é sempre publicado através de uma resolução pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, o nosso tema é: no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Isso porque nós já sabemos, né, que a segurança das pessoas no trânsito, o que leva a todos viverem com saúde, é uma responsabilidade de todos nós. Claro que ao Estado cabe uma grande parcela que é de oportunizar para as pessoas cidades inteligentes, cidades que sejam feitas para as pessoas. De outro lado, a parte que cada um deve dar de si para que esse coletivo funcione bem, ela é importante. Por isso, o tema deste ano, né? No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. E é, inclusive, nessa linha que o movimento Empatia, um movimento que o Detran vem falando sobre ele já desde 2019, que é, né, o movimento Empatia, o que ele diz? Você no lugar do outro. A gente se colocar no lugar do outro para poder respeitar mais esse outro. Durante a pandemia, nós tivemos um afastamento do nosso convívio social de forma geral e em especial nas ruas. Num primeiro momento, os dados, né, estatísticos, eles demonstram
que nós nos recolhemos naqueles primeiros 60 dias lá de 2020 e realmente, né, os acidentes, que hoje esse nome até a gente tem evitado usar, porque o acidente dá a impressão que foi sem querer, que aconteceria de qualquer forma, e nós já sabemos hoje que não existe acidente, né? Então, os sinistros no trânsito, eles diminuíram. Mas depois desse primeiro momento, essa situação da violência no trânsito já voltou a ocorrer. Né? Inclusive, houve, assim, tem pesquisas que mostram que houve uma mudança nos horários das pessoas. Em Porto Alegre, por exemplo, quando o maior movimento era das 20, né, às 22, durante a pandemia passou para as 18 às 20. Né? Então, a gente nós mudamos um pouco o nosso horário, mas a nossa forma de conduzir e de pilotar, ela não se sensibilizou pela pandemia, infelizmente, né? Porque a gente gostaria de estar noticiando aqui uma redução desses números de sinistros no trânsito para que a gente pudesse comemorar. Né? Eu tenho dito, enquanto um brasileiro ou uma brasileira morrer nesse país por causa do trânsito, nós, gestores desta área, não temos o que comemorar. Não há a menor dúvida disso. Celso, como engenheiro de trânsito, eu queria fazer para ti uma pergunta, uma provocação, porque nós falamos muito sobre questões que são causas dos acidentes ou dos sinistros, como disse a Carla. Então, mas nós temos, de um lado, questões mais técnicas, né, da qualidade dos veículos, das vias, né, das estradas, mas nós temos, por outro lado, a educação no trânsito, porque o que está por trás também é o comportamento das pessoas. O que a gente observa, e, né, pelo que se sabe, pelo que se lê e se ouve, aquele comportamento da pessoa na sua vida, no seu cotidiano, muitas vezes é conduzido, é levado para o automóvel, né, na sua relação com as outras pessoas. Porque é uma relação, é um espaço de convívio, né, entre motoristas e pedestres. Isso é uma engenharia complexa. É complexa. Na verdade, o trânsito tal qual o concebemos, né, o ponto que chegamos até aqui, ele resulta de uma série de tecnologias. E dá a impressão, assim, e até por eu me apresentar como engenheiro especialista, parece que a visão e o que eu vou falar aqui tem a ver só com as questões da engenharia, mas vai além disso, porque o trânsito não se explica e não se resolve só por aspectos de engenharia. Nós temos um trinômio, isso é o básico do básico. Qualquer pessoa que vá se dedicar de alguma forma a entender a mobilidade e o trânsito modernos, já ouviu falar do trinômio, os 3 E's do trânsito. Um E do esforço legal, um E da engenharia e um E da educação. Tem problemas nas 3 áreas e elas formam um tripé. Então a gente imagina assim um mochinho desses que a gente tem lá no galpão da estância, como qualquer tripé, para ser funcional, para servir da forma com que ele é concebido e constituído, as 3 perninhas têm que estar iguais. E não é o caso. Nas 3 áreas, nós temos uma muito mais fraquinha, muito mais débil e curtinha do que as outras, que é a perninha da educação. O que explica, né, em grande parte, ou se manifesta, através do fenômeno de ver que as pessoas se comportam mal, é que a gente tem certeza que estamos falhando ali na perninha do E da educação. Então não é que não tenhamos problemas de engenharia, tem veículos que saem de fábrica, daqui um pouco o dono tem que levar lá para um recall, porque descobriram que tem defeito em alguma peça. Nós não damos a devida manutenção para os veículos, então a nossa frota, além de demorar muito a renovar, nós temos muitos veículos sem condições de segurança e que estão trafegando.
E aqui vai uma observação, não é exatamente o ano de fabricação, é o estado de conservação. Tem veículos fabricados na década de 50, na mão de colecionadores, que estão mecanicamente perfeitos. E tem veículos que saíram da fábrica há 1, 2 anos e estão um lixo, um caco, um perigo circular, porque são mal cuidados. Temos buracos nas rodovias, temos erros de engenharia, tem de tudo um pouco. Na área da engenharia tem vários problemas. Na área de fiscalização, então, meu Deus do céu. Nós somos um país que resolveu fechar completamente a torneira, por exemplo, do consumo de álcool. Quem sou eu para dizer que não devemos ter lei seca? Ok? Mas é uma decisão que exigia uma contrapartida que nós não estamos dando conta. Ora, se a pena é super rigorosa, a fiscalização tinha que ser também. E apesar de algumas ilhas de excelência, e eu tenho certeza que Porto Alegre é, por vários motivos, é um exemplo para o Brasil na fiscalização da alcoolemia, mas é exceção. A maioria absoluta das cidades e das rodovias não tem sequer muitas vezes o equipamento. Então, tem pouca fiscalização. Quando tem fiscalização, não tem bafômetro. Quando tem fiscalização e bafômetro, tem um arcabouço legal aí, 1001 caminhos para que se substituam. Aquela penalização hiper rigorosa que escrevemos na letra da lei. Essas coisas não se sustentam e acaba o tiro saindo pela culatra. Teria sido melhor fazermos cumprir, fiscalizar adequadamente, rigorosamente o limite que tinha, do que arrochar e passar aí subliminarmente uma mensagem de que não, realmente é proibidíssimo, mas é muito difícil de você cair numa dessas aí e ser de fato penalizado. É um desserviço enorme. E no E da educação, o nosso grande problema é o seguinte: nós temos um histórico cultural que nos põe com uma relação muito ruim com as autoridades. O brasileiro criou aquela resistência assim do chapa branca. Eu sei pelo Portal do Trânsito, que é uma iniciativa da iniciativa privada, é o site que eu coordeno lá, tem 1,5 milhão de acessos mês. Muitas vezes a reclamação que deveria ir para o órgão de trânsito, que deveria entrar lá no site do órgão de trânsito, vem para o Portal do Trânsito. Quer dizer, e aí eu pergunto para as pessoas, escuta, por que você não entrou lá discou aqueles 3 números que toda a prefeitura oferece? Diz, não, porque não adianta reclamar lá. Vê, há toda uma carga cultural que se sobrepõe àquelas outras, do tipo assim, quantos pais só mandam o filho colocar o cinto, ou as pessoas estão no carro, quando vê a polícia, logo ali na frente na estrada. Quer dizer, que exemplo que estamos passando, que estrutura cultural nós estamos multiplicando ao longo dos anos em relação à estrutura de fiscalização que, afinal de contas, é paga por nós cidadãos. Aquilo está lá para dar segurança para nós. As pessoas têm muita dificuldade de ter esse alcance. Então, tem inclusive falhas de comunicação. E aí, claro, a educação fica de que jeito? Bem, deveria começar em casa. Mas como? Num pai que não só pede para os filhos botar o cinto, né, ou só lembra da cadeirinha quando vê o agente de trânsito. É difícil ele fazer isso. Por isso que a missão aí dos órgãos, né, da Carla, do Diego, é gigantesca, porque tem que lutar contra uma cultura que está estabelecida. E aí você pode pensar assim, mas pelo mínimo as autoescolas estão fazendo um bom papel na formação de condutores. Sim e não. Né? Sim, porque estão dando conta daquilo que o Detran cobra, daquilo que o Sistema Nacional de Trânsito cobra. E não porque esse preparo não está dando conta. Tanto é que os nossos índices, quando baixam muito pouco e tendem a voltar. Esse fenômeno que a Carla acabou de descrever, né, que logo no início da pandemia baixou, Sim. mas depois voltou, aconteceu na primeira versão da Lei Seca, na segunda versão da Lei Seca, na terceira versão, e é assim, mês de setembro todo mundo fala de trânsito, Antônio, as pessoas, puxa, é mesmo. Só que daqui a uma semana não tem mais Semana Nacional do Trânsito, não tem Dia do Trânsito, Dia das Vítimas, e aí, aliás, tem Dia das Vítimas em novembro, né? Que vai ser um outro pequeno momento que vamos lembrar, e todos nós estamos deficientes. Isso é um débito do brasileiro consigo mesmo, para com o seu país. Nós não estamos fazendo o direito básico. Esforço legal, educação e engenharia têm defeitos nas 3. A que está mais defeituosa é a educação.
E educação não dá para delegar a responsabilidade. Para as campanhas, e Semana Nacional do Trânsito é uma campanha de uma coisa que só pode ser resolvida por programa. Tem que ser contínuo, ao longo de anos. E isso nós não temos feito, não de forma como deveríamos. Pois é, confirma aquilo que tu colocaste no começo. É uma questão complexa, tem a ver com educação, com cultura, mas não é só no trânsito, né? Essa educação não é só para o trânsito. Há um déficit de educação em todas as áreas e nós enfrentamos isso. Diego, o Celso bateu muito na tecla da fiscalização, e aí, claro, ninguém melhor do que a IPTC para falar, tu tens uma experiência longa nesse trabalho, que a gente lembra lá no começo, né, foi difícil, né, o relacionamento com parte dos motoristas, até reações mais violentas, né? E só que a gente pergunta, se eu perguntar para ti como é que está hoje a imagem da IPTC, se ainda nós vemos muita gente reclamando, mas será que isso por si só seria ruim? Ou porque as pessoas realmente, com base no que o Celso diz, as pessoas têm esse problema com a autoridade e o problema é em seguir simplesmente as regras. A IPTC está multando demais. Aí alguém diz assim, o que eu acho que me parece bem interessante. Bom, quem não passa dos 60, né, na maioria da parte da cidade, é o limite de velocidade, não vai ser multado. Isso é uma questão lógica também. Como é que tem sido esse desafio, Diego? Bom, cumprimento a todos, ao Antônio Zamansky, a Carla, uma grande parceira do Detran, ao Celso Mariano, que a gente conhece bem o trabalho dele, são grandes especialistas e fico muito feliz, é música para os meus ouvidos, esses relatos deles, né, que vão bem ao encontro do trabalho da EPTC, né? Um trabalho, é uma empresa com 23 anos, é uma empresa que não está há muito tempo, comparando com históricos de empresas, né, dentro de Porto Alegre, veio através da municipalização, uma obrigatoriedade prevista no Código de Trânsito, que a partir daquele momento os municípios deixaram a brigada com as responsabilidades de segurança pública de forma mais específica, e esses municípios foram compondo a municipalização de trânsito através de ações de engenharia, de fiscalização e de educação para o trânsito. Então, eu acompanho na EPTC, como eu falei no início, eu entrei em 99, a EPTC iniciou em 98, os movimentos de educação e trabalhei também na fiscalização, lá na ponta, atendendo acidentes graves, acidentes fatais, muitas vezes, e sei bem como funciona a questão da fiscalização. Eu acho que, pela tua fala, Antônio, a gente já percebe a própria imprensa reconhecendo o trabalho do fiscal, o trabalho necessário de coerção e de fiscalização para, principalmente, diminuirmos a velocidade excessiva dentro do perímetro urbano. Então, Porto Alegre não faz um monitoramento, por acaso, em que determina uma velocidade de 60 km por hora. Os estudos técnicos, que os meus colegas aqui sabem muito mais do que eu, de repente, apontam que o índice de sobrevida de uma pessoa que possa ser atropelada a 60 km por hora, ele não chega a 15%. Então, os registros que vemos hoje na cidade de Porto Alegre, através de um projeto chamado Vida no Trânsito, que avalia cada acidente fatal, faz o estudo e tenta entender o porquê daquele acidente, a gente vê que muitos acidentes estão relacionados com atropelamentos, e nesses atropelamentos, em muitos casos, o excesso de velocidade foi com que fizesse que esse atropelamento chegasse a ser fatal. Então, a gente vê em países desenvolvidos, em outros locais do mundo, uma política de redução de velocidade dentro dos perímetros urbanos, porque a gente tem pedestres, né? Então, aqui em Porto Alegre, a gente cada vez mais trabalha com essa lógica de monitorar as vias públicas e, com isso, tentar, né, com a parte da fiscalização, diminuir velocidade. Mas também temos, dentro da IPTC, um setor específico de educação para mobilidade, que vem a cada vez mais crescendo dentro da empresa e amadurecendo isso, né? Criamos uma escola
né, também temos uma escola pública, assim como o Detran, inclusive é um grande parceiro nosso. No início que a gente constituiu a escola, a gente visitou a Carla, conheceu também como funcionava a escola do Detran, que é uma referência também no Rio Grande do Sul, e constituímos a nossa aqui em Porto Alegre, que hoje também já serve de modelo para outros municípios que vêm aqui conhecer como que a gente faz esse trabalho, que ele começa lá na educação infantil, e chega no público idoso. São vários públicos, na verdade. Trabalhamos com empresas, trabalhamos com projetos específicos para o público idoso, para os motociclistas, como a Carla falou no início, que estão se envolvendo de forma recorrente em acidentes fatais, também em Porto Alegre, né? Então é uma grande preocupação nossa. Conseguimos trocar informações, conseguimos desenvolver campanhas efetivas de educação. Ontem comemoramos o Dia Nacional do Agente de Trânsito. Também é um personagem que a cidade está acolhendo de uma forma bem mais simpática, uma forma bem mais acolhedora, no sentido que aquele enfrentamento que tínhamos antes. E um dos fatores que eu acho determinante disso é um projeto nosso chamado Um Dia de Agente. Esse projeto fez com que muita gente que criticava sentasse numa viatura nossa, andasse em Porto Alegre e com seus próprios olhos percebessem as inúmeras infrações que são cometidas e não são registradas. Tem muito mais infração sendo cometida, que toda infração de trânsito ela pode ser fatal. Toda infração de trânsito, mesmo que ela não seja registrada, ela poderia ter virado uma tragédia. Um passar de sinal vermelho, um excesso de velocidade no caso de um atropelamento. Se não fosse risco, a gente não teria que trabalhar tanto com ações nos 3 eixos, sejam da engenharia, com projetos viários de trânsito, seja na fiscalização mais rigorosa, ou seja em projetos educativos, tentando trazer a sociedade para o lado do trânsito e fazer com que esse espaço seja socializado de uma forma mais empática, né? Como essa grande campanha do Detran, de empatia no trânsito, a EPTC apoia, e a gente sempre utiliza esse termo também para enfatizar cada vez mais a empatia, se colocar no lugar do outro e tentar ver o trânsito de uma forma mais ampla e não só o sentimento individual do ser humano. Perfeito. Eu acho que é uma primeira rodada muito interessante, colocamos várias questões, né, que entram nesse caldeirão aí e que resultam nessa análise sobre as causas dos acidentes, na questão da educação, fiscalização, a cultura, né, do brasileiro e do gaúcho, já que nós estamos aqui neste pago, também com os nossos próprios problemas, e o trabalho do Detran de conscientização também, que atua, né, diretamente nessa questão da educação para o trânsito. Nós vamos, caros colegas, convidados, nós vamos fazer um rápido intervalo e nós voltamos na sequência, debatendo, analisando ainda o que poderia ser feito para melhorar essa situação no trânsito brasileiro com os nossos convidados. Nós já voltamos. Voltamos com o nosso programa Democracia, aqui pela TV Assembleia, hoje debatendo questões que estão dentro das discussões da Semana Nacional do Trânsito, com os nossos convidados especialistas nesta área. Nós estamos com a Carla Badaraco Cuglielmi, ela que é diretora da Escola Pública de Trânsito do Detran aqui do Rio Grande do Sul, também com o Celso Alves Mariano, engenheiro e especialista multidisciplinar em trânsito, e com o Diego Marques, coordenador de Educação para a Mobilidade da EPTC. E na sequência, depois nós vamos querer saber um pouquinho mais sobre um dos programas importantes da EPTC, Detran, da Polícia Militar, que é o Balada Segura. Antes, Carla, falando ainda um pouco mais sobre educação, já que esse é um dos, como disse o Celso, né, um dos que tá com a perninha mais curta ali, que tá com mais dificuldade. Eu lembro quando criança, e nós, desde então, né, nos últimos 50 anos, quantas campanhas foram feitas? Quer dizer, também um desafio de achar o tom certo, né, o quanto é preciso ser mais prático, direto, rigoroso.
Eu sou do tempo daquele não corra papai, que se colocava com a foto do pai e do filho, né? E aquilo ali, realmente, olha, aquilo ali, eu pensando naquilo, realmente dava, né, tocava pelo menos no emocional, talvez seja uma das vias de entrada para esta conscientização melhor. Queria que tu falasse um pouco dessas campanhas, porque na abertura eu até falei, se a situação é essa que nós conhecemos, poderia ser pior, com certeza, se não houvesse todo esse trabalho, né, Carla? Sim, sem dúvida. Nos anos 80, no ano 86, 87, nós tínhamos em torno de 27 mil mortos no país em sinistros de trânsito. Se nós não tivéssemos evoluído, e uma boa evolução, né, uma evolução do bem, com o triplo da frota e o mundo muito mais rápido que nós temos hoje, imaginem o que não seria esse número, né? Hoje, nós temos em torno de 35 mil mortes por ano no Brasil. E eu até falei durante essa semana que há pouco a gente teve aquela memória, né, do 11 de setembro, do atentado terrorista, segundo conta a história, né, nos Estados Unidos, onde morreram 3.200 pessoas. E foi um choque no mundo inteiro, claro, também pelo fator terrorismo, né? Simbólico, né? Exato, e a gente todo ano relembra essa data. Aí eu pergunto a todos que nos veem e nos ouvem aqui, nós, motoristas, motociclistas, motoristas de caminhão, de ônibus, de veículo, 4 rodas individual, passeio, nós matamos 10 vezes mais que o atentado terrorista dos Estados Unidos de 11 de setembro. Então, o que nós somos? Né? O que nós somos? E o Celso colocou muito bem ali, fico feliz quando alguém coloca do tripé do lado da educação, de não ser a gente, né, Diego, dizendo, por favor, olhem para a educação, porque aí parece que a gente está, como é que se diz? A gente está se jogando pro mesmo time, puxando né? a brasa. Puxando a brasa, exato, obrigada. Então, quando vem alguém e fala, a gente, ai, que bom, né? Então, até eu vou fazer uma pequena encenação aqui, eu vou pegar o que eu chamo carinhosamente aqui de CTBinho, que é um CTB pequenininho que a gente consulta toda hora, esse aqui até já está desatualizado. Mas o nosso CTB, e esse era comemorativo há 20 anos, né? O que nós fizemos com ele lá em 1997? Aliás, uma lei elogiável do Estado brasileiro, né, do nosso Brasil, uma obra, quase que uma obra-prima em termos de legislação, uma das mais rigorosas do planeta. Só que o que a gente fez com a lei? Em vez de nós começarmos a ler o CTB por aqui, pelo capítulo 1, a gente virou e começamos a ler do final. E aplicar a partir do final. E o que tem no final do CTB? Tem os crimes de trânsito e as infrações de trânsito. E o que tem no início do CTB? No início do CTB tem a Constituição do Sistema Nacional de Trânsito, que ali tem os órgãos, as atribuições de cada órgão. Depois vem as regras de cidadania. E depois, logo em seguidinha, já no capítulo 6, nós temos o quê? A educação para o trânsito. A educação para o trânsito, ela está no Código, no artigo 74. Muito antes das burocracias de emissão de CNH, vistoria de veículo, muito antes das infrações, que vem lá a partir do artigo 162, mas o brasileiro fez o quê? Virou o código contrário e começou pela fiscalização e punição. Aí, o que a gente tem? A gente colhe o que a gente planta. Isso, para nós, é bem fácil de falar, porque somos aqui agricultores, né? Nós plantamos infratores e colhemos, hoje, infratores. Se nós tivéssemos plantado
cidadãos, nós estávamos colhendo cidadania, né? Então, uma parte dessa história de por que a gente não sai do lugar é isso. E o código e o legislador e o nosso país queria a educação antes de qualquer coisa, né? E por isso havia a previsão. Mas talvez lá em 97, quando começamos com esta lei, a gente acabou fazendo aquilo que a gente sabia fazer à época, que era vigiar e punir. E também ficar emitindo documento de veículo e ficar emitindo documento de condutor. Foi isso que a gente fez. E, aliás, nisso, eu diria que é um primor, né? A documentação de veículo, a documentação de condutor, não que não tenha que ser, tem que ser, né? Só que nós teríamos que ter percorrido um caminho para saber dar valor para o que tem valor, que é a vida. E essa conscientização, ela só vem da educação, porque só a educação pode transformar. Por isso, o Detran, nesses últimos anos, investiu assim pesado, né, nessa questão da educação, né? E quando eu falo em investir, pessoal, é um investimento de mudança de paradigma, né? Com essa gestão que a gente está agora no Detran, né? Com a diretora Disa Gonzaga, que é a nossa diretora institucional, ela trouxe para dentro do Detran essa nova forma de enxergar, de trabalhar e de estar no trânsito, Sim. que é exatamente essa forma que começa do começo, né, do código. Então... E mais humanizada, né, Carla? Uma forma mais Exatamente, humanizada, com uma escola pública de trânsito posta na legislação do Detran, o que não existia. A gente tinha um trabalho de educação, mas não como escola, né? Então, hoje a gente tem, assim como o Denatran, Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, que agora, a partir do dia 16 de setembro, passou a ser uma Secretaria Nacional de Trânsito. Ele tem um outro status dentro da organização federal. A educação no Detran também passou a ter um outro status, que é exatamente tentando buscar resgatar esse pezinho, que nem disse o Celso, que ficou curtinho nessa história. Muito bem, eu acho uma boa análise, porque realmente está surtindo efeito esse trabalho que motiva, né, a vocês e a todos nós. Celso, mais uma questão, te reservando mais uma questão complexa, nós estamos falando bastante de educação, ótimo, tem que investir. A gente sabe que isso tem uma base cultural, então nós vamos levar algum tempo. É algo a médio e longo prazo. Enquanto isso, o que fazemos? Essa seria a questão, porque nós temos também um aumento maior de veículos circulando, nós temos mais bicicletas, nós temos o problema das motos e principalmente dos motociclistas que utilizam esse veículo para trabalhar com uma pressão que recebem para fazer uma entrega, isso até se ampliou na pandemia, né? Com tudo isso, o que fazer nesse primeiro momento, enquanto as campanhas estão rolando para conscientizar melhor as pessoas? Deixa eu começar dizendo que eu adorei, Carla, o teu exemplo ali, eu vou adotar aqui também. Eu também tenho um CTBinho. Esse aqui, inclusive, é edição da Tecnodata Educacional, nossa empresa lá. Tá bonito Autoria do esse Júlio teu aí, Vermodesto hein, de Verão. Celso? Eu ia comentar isso. Tá Tá lindo, bonito. Tá lindo, né? Não, e esse aqui, então, olha só. Esse aqui é o CTB anotado e comentado. Olha só, tem tanta... Antônio, só abrir um parênteses. Tem tanta atualização do trânsito no Brasil, na nossa legislação, que nós fizemos uma publicação com QR Code para garantir, pelo menos aqui, uma vacina anti-desatualização, para que a pessoa, o profissional, enfim, o estudioso de trânsito possa ler a última resolução, porque a gente está falando aqui, ontem ainda saiu resoluções e toda hora estamos mudando, o que é um sintoma meio crítico, né? E tem a ver com a resposta aí que eu vou dar para a tua pergunta.
Por que que a nossa legislação muda tanto? E olha só, entrou no ar, né, passou a vigorar em janeiro de 1998. Setembro de 1997, por isso setembro é o mês do trânsito, enfim. Em setembro de 97 foi aprovada a Lei 9.503. De lá para cá, 860 e tantas resoluções, 41 leis e um sem número de medidas complementares, portarias, né, instruções normativas foram emitidos pelo CONTRAN, pelo DENATRAN, pelos DETRANs, pelos órgãos municipais de trânsito. Então, é difícil nós que estudamos o assunto nos mantermos atualizados. Imagine para o cidadão. E aí eu quero fazer uma invocação que tem a ver muito com educação, com o que eu penso de educação. Eu acho que essa talvez seja a grande contribuição que eu possa dar nesse momento aqui, já agradecendo a produção do Democracia e a você, Antônio, teu pessoal aí da retaguarda, por ter me convidado e me dado a honra de estar ao lado aqui do Diego e da Carla. Eu uso óculos, portanto, eu tenho lá algum problema oftalmológico. A vida para mim voltou a ser normal quando foi diagnosticado e eu passei a utilizar óculos. Mas para usar óculos, para me beneficiar dessa tecnologia, eu não preciso entender de ótica, nem de oftalmologia, porque eu estou recebendo um aparato capaz de se encaixar na minha vida, nesse caso no meu corpo, e permitir restabelecer aquilo em que eu fiquei deficiente por causa da idade, enfim, por qualquer outro problema. Estou tomando isso como exemplo para dizer o seguinte: o trânsito é muito complexo. Isso aqui é muito complexo. E a Carla tem razão, foi elogiadíssimo quando foi publicado e tudo, porque trazia várias inovações. A figura de crime de trânsito não existia antes no Código Antigo. Também não existia obrigação de educar para o trânsito. Tudo isso ficou muito claro, só que a gente foi diluindo, nós nos perdemos no meio do caminho. Agora tem tantas reformas na lei que ficou muito difícil. É como se estivéssemos exigindo do cidadão algum conhecimento de oftalmologia e de ótica, né? Nessa minha análise, minha comparação, para utilizar o trânsito. Não pode ser assim. O trânsito tem que chegar para o usuário de forma clara, não pode deixar dúvida. O grande exemplo disso, que todo mundo vai compreender, é a questão da sinalização. Ou a placa diz que é para parar, ou ela diz que você tem que dar preferência, ou não tem placa falando sobre isso. E naturalmente a preferência é sua. Isso a lei tem que dizer muito claramente, mas não basta. Tanto que a gente ensina direção defensiva, comportamento defensivo. Por quê? Porque apesar de estar livre para você quando acende a luz verde do semáforo, alguém pode não estar cumprindo a lei adequadamente. Alguém pode estar deliberadamente forçando a barra. E você pode vir a ser vítima de um sinistro de trânsito, né? Um acidente de trânsito, apesar de você ter feito a sua parte. O grande desafio do trânsito, e é, sem sombra de dúvida, o grande desafio desses dois órgãos aqui, do município e do estado, tomando como referência, aliás, são, né? Deixa eu dizer para vocês, eu tenho um olhar no Brasil inteiro, a Tecnodata Educacional, o Portal do Trânsito é o Brasil inteiro. O Rio Grande do Sul, a EPTC, são referências nacionais, onde quer que você vá. Tá? Então, parabéns, show de bola, mas atenção, cidadão do Rio Grande do Sul, eu posso falar porque eu sou gaúcho, eu só estou fora dos meus pagos, mas eu sou gaúcho. Nós temos que valorizar isso. E valorizar isso não é só cumprimentar no dia do agente de trânsito. Escuta, é respeito. Esse pessoal está aí fazendo um baita de um esforço para cumprir a regra. Mas as coisas, apesar disso, não saem bem. Pois é porque não depende só deles. Não depende só deles. Então tem que ficar muito claro uma missão que o cidadão, cada um de nós, tem que ter. A Carla lembrou muito bem aí, nós temos um capítulo, né, que fala de legislação, tem o artigo 74, tem o 76 que diz, sabe o quê? Educação de trânsito acontecerá na educação infantil, no primeiro e segundo ciclo do fundamental, no ensino médio e no terceiro grau. Então, você que é espectador aí do Democracia, faça-se a seguinte pergunta: na escola onde estuda o meu filho, tem um programa de educação para o trânsito? Ou só de vez em quando é que cabe na agenda da EPTC ou do DETRAN e daí vem alguém aqui? Que é ótimo.
É menos mal do que não ter nada. Aliás, vocês conseguem fazer mágica. E eu ouvi referências absolutamente entusiasmadoras. Mas, espera aí, a gente tem que ter programa. Nós temos que ter uma escola que saiba lidar com o tema trânsito. Transversalmente, como o trânsito permite. É uma maravilha falar de trânsito para ensinar qualquer coisa. Não existe tema transversal natural melhor do que o trânsito para ensinar qualquer coisa. Desafio qualquer educador que esteja nos assistindo a me propor um tema curricular da educação base que eu não te dê 2, 3 exemplos de como transversalizar para o trânsito. Mas, gente, se depender de sempre ir algum agente da IPTC ou do Detran na escola, não vai dar. Que tamanho vão ter que ter esses órgãos para fazer isso? Pois se nem na fiscalização, que a gente devia ter muito mais gente atuando na fiscalização, a gente não dá conta de estruturar, imagine se para a educação nós vamos conseguir esse benefício. E eu falo, peço licença, hein, Antônio, eu desabafo, mas Sim, eu falo por favor. como quem já coordenou, eu dirigi o setor de educação, a diretoria de educação da CETRAN em Curitiba. Curitiba, que o Antônio ali na abertura já fez referência, pô, Curitiba é referência e tal, é mesmo, mas quem mora aqui sabe dos seus defeitos, assim como quem olha para o Rio Grande do Sul e Porto Alegre e acha que tudo é maravilhoso no Detran, DPTC, vocês que estão aí sabem que tem um monte de oportunidades de melhora, pois essas melhoras só virão quando nós, cidadãos, olharmos para essa realidade que não tem educação de trânsito de fato contínua nas nossas escolas e reclamarmos e chamarmos isso. Escute, se o Código de Trânsito diz que é obrigatório, deve ser importante. Se você nunca pensou nisso, pare para pensar a dificuldade que se tem hoje com o condutor infrator, que nós teríamos, como disse a Carla, quem sabe, resolvido ou estaríamos num outro patamar, alguns níveis acima, se tivéssemos feito nesses 20 anos, 20 e poucos anos de vigência do CTB, o que já está lá desde a origem, desde a origem. Leia o capítulo 74, 75, 76 do CTB que você vai ver que, peraí, tem algo que nós, cidadãos. Daí eu acho que faz todo sentido o tema da Semana Nacional do Trânsito desse ano. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. E não é sua responsabilidade de não fazer uma barbaridade no trânsito, de dar a chave para alguém alcoolizado, alguém que não é habilitado, de você passar do ponto e ser negligente, imprudente. É você agir como cidadão. Nós precisamos de cidadania. Nós não temos, viu, Antônio, um problema exatamente de trânsito. Nós temos um problema de cidadania. Sim, Nós resume bem. gostamos de obedecer a regra se o guarda estiver olhando. Se não tiver, a gente não faz muita questão. Volta à nossa cultura de novo. Diego, o Celso, depois de todos os elogios, eu vou te fazer 2 perguntas, então. Para a gente aproveitar bem esse momento da IPTC, do Detran. Aqui eu queria um balanço da balada segura, porque assim, e com a balada segura, criaram alguns antídotos, né? Escusos, como por exemplo até grupos de celular para orientar as pessoas a não percorrer aquele ou esse caminho para não encontrar aquelas tendas da balada segura, que é um trabalho coletivo, né? Nós sabemos. Esse é um balanço positivo, precisa seguir, precisa ser mais rigoroso. Como é que tu está vendo isso? Com certeza, Antônio, mas antes eu só quero aproveitar essa última fala do Celso aí, Claro. dar uma notícia para todos os telespectadores, e juro que não foi combinado, mas assim, nós conseguimos em Porto Alegre, no último sábado, fazer uma assinatura com a Secretaria Municipal de Educação, aqui chamada de SMED, em que, o que consiste isso? Um convênio entre a EPTC e a Secretaria Municipal de Educação, com o seguinte propósito: a partir de agora, a educação para o trânsito vai ser implementada como forma piloto em 3 escolas de Porto Alegre, escolas municipais, em parceria conosco aqui, e a gente faz um trabalho de sensibilização dos professores, desenvolvemos um manual do educador, que é uma cartilha com sugestões de ações educativas, e a partir destas 3 escolas implementadas, a gente parte para mais 3, e daqui a 4 anos, 3 anos, a gente pretende chegar a 50% da rede municipal das escolas públicas de Porto Alegre, todas elas fazendo educação para o trânsito. E como eu sempre gosto de dizer, o educador não precisa parar de dar aula para começar a fazer educação para o trânsito. Ele vai, dentro da sua área de conhecimento, desenvolver essas ações educativas. Então, isso é
um desejo dessa equipe nossa aqui da EPTC há mais de 15 anos, eu posso garantir que a gente tinha esse desejo de que fosse formalizado, fosse política pública municipal. Quero aproveitar para agradecer a secretária Janaína, da Secretaria de Educação, que foi parceira da EPTC, que comprou a causa e que vai determinar os professores, coordenadores pedagógicos, vai estar cobrando isso, que eles entreguem esses planejamentos que vai estar inserida a educação para a mobilidade dentro dos planejamentos dos professores da rede municipal a partir desse convênio. E quero já contar também com... Eu sei que esse programa é assistido por muitos professores, muita gente, contar com o apoio de todos os professores para que esse projeto, em curto prazo, tenha sucesso e que a partir daí a gente comece a plantar essa nova geração, né? Foi um esforço muito grande, nosso presidente também, o Paulo Ramires, que é um agente de trânsito, né? Ele já foi meu coordenador, já foi meu gerente, agora é o presidente da EPTC. Então, ele, em parceria com a secretária Janaína Aldino, assinaram, o prefeito também, esse grande projeto que a gente está com muita expectativa de que dê certo quanto antes e que comece logo. Na semana que vem já estaremos iniciando as ações, conversando com as direções dessas 3 escolas elencadas como forma de piloto, para estar implementando o quanto antes no currículo municipal a educação para o trânsito na cidade de Porto Alegre. Eu não conheço outros locais, eu sei que a cidade de São Paulo teve um grande movimento assim também, mas de forma específica no currículo municipal é um grande ganho para a cidade. E aproveitando para responder a tua pergunta inicial, Antônio, sobre a questão do Balada, né? O Balada Segura é um case de sucesso, ele veio para ficar e é uma ação integrada. Ele não é uma ação da EPTC, ele é uma ação conjunta entre as forças de segurança, participa do Detran, Guarda Municipal, Brigada Militar, e ele é um ato de coerção lá da ponta que precisa sim, né, que é muito importante, a educação é importante, mas a fiscalização também tem a sua grande importância e também tem que coibir excessos. É inadmissível que tenhamos consumo de substâncias psicoativas, muitas vezes não só o álcool, e que essas pessoas passem impune. Tem um equipamento agora que está chegando para a Polícia Rodoviária Federal que vai medir a questão das substâncias psicoativas no geral, não só a alcoolemia, que vai apertar mais a fiscalização. Isso é importante, a gente não pode admitir que uma sociedade que está evoluindo tenhamos ainda ações primitivas, que é consumir álcool e pegar veículo automotor e achar que os seus reflexos, que a sua motricidade, que a sua cognição estão ok. Não, não estão e nunca estarão. Isso é fisiológico, é comprovado tecnicamente, não é achômetro. Isso foi feito estudo, a Secretaria de Saúde comprova, os médicos já fizeram declarações, não há como a gente aceitar que as pessoas ainda conduzam veículos automotores depois de consumir substâncias como álcool e derivados. Então, o nosso trabalho é um esforço de toda a sociedade, com apoio da sociedade. Hoje, por sinal, eu escutava no Senado uma sessão extraordinária sobre as vítimas de trânsito, e uma das mães que teve seu filho vitimizado pelo trânsito com 20 anos, dizia, enfatizava e exigia dos parlamentares que tivesse mais fiscalização, porque ela disse que é insuperável a dor que ela até hoje sente, né? Temos um exemplo, a própria diretora do Detran, a Disa, que também teve uma perda significativa que depois resultou num excelente trabalho, que é a Fundação Tiago Gonzaga, mas só quem passou por isso sabe o quanto é doloroso, o quanto é sofrido perder um ente querido para o trânsito, né? Principalmente jovens. Sim. Então, ações como Balada Segura são fundamentais que tenham continuidade para a gente preservar a vida dos nossos jovens, da nossa sociedade, de todos. Acima de tudo. Eu falei 2 questões, eu vou te dar uma, mas eu vou te dar um minutinho para a questão que é uma novidade. Sempre, as bicicletas sempre existiram, mas agora com espaços definidos, e as pessoas começaram a usar mais, né? Até porque tem essas bicicletas que podem ser retiradas, né, para o aluguel. Qual é a preocupação e como é que vocês estão vendo essa convivência entre carros?
Porque eu já ouvi muitos motoristas, como é que eu consigo passar? Tem uma via aqui, tem outra, e tem uma bicicleta e eu preciso dar 1,5 m em relação à bicicleta. Isso também imagino que passe pela educação, mas é um desafio atual, Diego? Sim. Sim, é um desafio e, como a gente fala, a legislação ela é estanque, ela é determinada, o artigo 201 do CTB determina 1,5 m, mas a gente sempre fala no bom senso do condutor. O que a gente não quer, a gente não vai estar medindo eletronicamente, que é impossível, né, fazer uma medição dessa distância lateral. O que é importante é o condutor do veículo automotor saber que ele tem que cuidar do menor, que é a bicicleta que é mais vulnerável e tem que passar por uma distância segura dessa bicicleta. É inadmissível que tenham distâncias curtas em que coloquem em risco o ciclista e o condutor simplesmente passa e quer chegar primeiro, quer chegar na frente, quando não há ciclovia, é claro, aonde o ciclista anda, conforme prevê o código, no bordo da pista, ele tem que ter a garantia do respeito à legislação e que esse condutor não passe muito perto. Se tiver que trocar de faixa, sinaliza, troque de faixa ao passar pelos ciclistas, porque eles sim, assim como os pedestres, são prioridade e tanto a nossa fiscalização quanto as ações educativas nós deixamos claro isso e intensificamos, fazemos muitas ações na orla, onde tem um grande número de ciclistas, orientando, conversando e incentivando o uso do capacete. Mesmo não sendo obrigatório pela legislação, o capacete na bicicleta é fundamental para não aumentar a gravidade dos acidentes ocorridos ou sinistros de trânsito, como o termo agora mudou, e é mais correto, concordo plenamente com a explanação da Carla no início do programa. São sinistros de trânsito, pois eles são muitos previstos, sim. Diego, muito bom. Diego, Celso, Carla, eu gostei muito do programa. Uma das características quando a gente gosta de algo é que passa rápido. Eu acho que teríamos mais temas, né? Mas claro que não dá para a gente fechar, né, todas as questões, até pela complexidade que a gente tratou já desse programa. Mas eu quero ainda conseguir aqui 1,5 minutos. Eu queria 30 segundos para as mensagens finais de vocês, agradecendo muito pela presença e quero voltar a conversar sobre esse tema e outros mais que dizem respeito ao trânsito e à convivência das pessoas, né, nas vias públicas. Começando contigo, 30 segundinhos, Carla, por gentileza. Bom, vou iniciar então agradecendo o convite do Democracia, agradecer a Antônio, Celso, Diego, foi um prazer para a Escola do Detran, pela minha pessoa, estar aqui com vocês. Queria deixar aqui para o pessoal um convite de assistir às lives da Escola do Detran. Nós estamos com o primeiro festival de aprendizagem no Instagram da Escola do Detran, @escoladetranrs. Nós temos uma live toda terça-feira, às 18 horas, é sempre alguém do Detran, com algum convidado do país que seja especialista, que seja dedicado à causa do trânsito, e ali nós discutimos vários temas dentro da educação. Está sendo bem bacana o Instagram, assim, ele aproxima muito, né, os órgãos públicos das pessoas, porque a gente tem uma conversa imediata ali nos comentários, no chat, então nos assistam. Uma outra novidade também, que eu também já gostaria de deixar aqui, convidá-los a conhecer, é a revista Escola Detran RS. A primeira edição dessa revista está para sair agora até o final do mês de setembro, que é uma revista multidisciplinar, que vai tratar de temas de educação, trânsito, mobilidade, urbanismo, e com textos selecionados de outros órgãos públicos, de ONGs, de profissionais da área de trânsito. Então, acho que vai ser também mais um instrumento, uma ferramenta pedagógica que a gente vai ter para falar sobre trânsito. Obrigada. Aqui, Celso, aqui a gente não tem problema para ultrapassar a velocidade, mas nós temos um problema com o tempo. Então eu queria, até pelo poder de síntese, tua bela didática que tu apresentaste para nós, os teus 30 segundinhos, te agradecendo muito pela presença. Eu agradeço muito ao Programa Democracia, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul,
privilégio para mim, como gaúcho, estar participando aqui pela primeira vez. Agradeço ao Carlos Félix, da UFSM, Universidade de onde sou egresso, que conversou com o pessoal da produção, ele me indicou aí. Prazer estar falando aqui ao lado da Carla, do Detran do Rio Grande do Sul. Olha, quem tem uma DISA na diretoria do Detran, tá com tudo que é preciso, que é necessário. EPTC com histórico brilhante. Sou muito amigo do Rodrigo Vargas, autor aí, ele é da IPTC e autor de livros, enfim. Eu sou do Portal do Trânsito e queria deixar o convite para que você que está nos assistindo acesse portaldotrânsito.com.br. Lá tem essas minhas ideias e outras tantas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Celso, a simpatia. Diego, por gentileza, teus 30 segundos. Eu vou. Tá bem, Antônio. Eu quero agradecer também ao Programa Democracia pela oportunidade de estar conversando com os competentes colegas Carla e Celso Mariano. Foi um prazer. E quero aproveitar esses 30 segundos bem rapidinho para convidar todos os telespectadores desse programa para fazer o projeto Um Dia de Agente da EPTC. Entrem no site da EPTC, se inscrevam, venham e participem, para vocês poderem enxergar com os olhos do agente, enxergar as infrações e juntos diminuirmos acidentes e mortes, seja em Porto Alegre, seja em qualquer outra cidade. Quem quiser é convidado, quiser vir aqui a Porto Alegre fazer, vai ser muito bem recebido aqui, eu tenho certeza disso. E o Celso Mariano pode deixar que o Rodrigo está aqui na minha equipe. O Rodrigo Vargas é um competente profissional aqui, está bem encaminhado, está fazendo o que gosta, que é a educação para o trânsito, e escrevendo o livro muito bem. Um excelente profissional. Muito bem. Diego, Celso, Carla, muito obrigado pela presença, pela contribuição de vocês. Né? Esse não vai ser esse é apenas o primeiro. Nós vamos voltar a conversar sobre esse tema, que é importante não ficar só em setembro, mas a gente ter, né, de tempos em tempos, aí, apertar um pouquinho esses parafusos aí, né, para que essa perninha do E cresça, né, e que a educação seja prioridade também no trânsito nesse país. Muito obrigado a vocês e principalmente a quem está nos acompanhando no Democracia de hoje. Até o próximo programa.